Boa tarde, meu povo! De novo aqui com vocês, último dia da semana, com a dobradinha hoje, né? Agora a gente vai ter a maravilhosa Natália Samarino, que eu tô fã, virei fã em poucos dias, e logo depois a gente vai ter Grace Cash, que era pra ser ontem, mas por probleminhas técnicos a gente transferiu pra hoje, então fiquem ligados que a gente vai começar já já. Oi, mãe! Minha mãe já tá aqui. Nossa convidada já chegou. Vão chegando, que eu tenho certeza que eu amei conhecer também. Deixa eu me ajeitar aqui pra ficar bonito. E tô ansioso, ansioso para esse momento. Olá! Olá, Tentando tudo bom, meu deixar como amor? seu lago. Tô ótimo, louquíssima aqui, vida louca. Imagino, imagino. Ai, que bom que você aceitou meu convite. Muito obrigado, viu? Obrigado pela generosidade de ter vindo aqui rapidinho em Salvador, sem sair de BH. Ai, meu Deus, eu não conheço Salvador, tenho muita vontade. Não tive oportunidade ainda, mas um dia irei. Ah, tá vendo? Saiba que você. Eu vou contar. Sempre que eu chamo alguém que a gente já tem uma troca, eu sempre começo contando como foi que eu conheci a pessoa, como eu troquei. E a nossa troca se deu há pouquíssimo tempo, né? Porque eu fui cursista do CID e participei da sua aula, e assim como minhas alunas, que também participaram, todos estamos encantados com você, com a sua didática, com a sua pesquisa. Ó, minhas alunas aí já falando porque ficamos encantados com tudo. Então, por isso mesmo eu disse assim, não, eu vou convidar. E prontamente Nath aceitou e eu fiquei nervoso. Sabe aquela coisa de, ai meu Deus, fiquei nervoso. A gente está aqui para tocar, né, Vitor? A gente É, tem que entender isso, né? com Mas certeza. foi bacana. Eu fiquei sabendo que tem amigos meus que te conhecem. É? Ó, tá vendo? Se conheceram eu acho que no Congresso de Jazz, no em São Paulo. Eu sou muito Indaiatuba. amiga da Isabel, não sei se ela ainda está aí, mas enfim. Aí ela falou, nossa, ele é muito bacana e tudo. Eu falei, é bacana mesmo, já conversei com ele assim, né? Pouco, né? Porque, igual você Aham. falou, você me conheceu através do simpósio internacional. E, enfim, então fiquei sabendo que a gente tem amigos em comuns também, Ó, tá colegas em vendo? comuns. O mundo da dança se encontra, né? A live mais esperada, meu Deus, não! Tá vendo? Minhas alunas todas ficaram fãs. A gente tem um grupo de estudo e a gente ficou fã da sua pesquisa. A gente ficou dentro desse isolamento. A gente, além de estar fazendo nossas aulas lá no Castelo da Dança, que é onde essa galera que está aí te assistindo, a gente está fazendo um outro olhar sobre a dança. Então a gente está assistindo muita coisa, estudando muita coisa junto. E aí casou com essa oportunidade do CID, casou de conhecer sua pesquisa. Então foi só coisas boas que vieram. Eu sempre estou no CID, né? Estou desde o primeiro. Para mim, é um evento fantástico. Acho que a gente tem que apoiar, né? É um simpósio internacional mesmo. E bacana, né? A gente poder. Eu acho que foi maravilhoso ter aberto mais ainda o simpósio, as pessoas poderem fazer essa troca. As aulas são de excelente qualidade, né? Então, eu achei É. que foi muito novo e foi muito bacana. Apesar da gente ainda ficar com problema na internet. Por exemplo, eu estou travando aqui um pouquinho. Ontem eu estava dando uma live que deu um problemão. Ontem, eu não sei o que rolou, mas a gente está tentando aqui. Então, se travar, a gente não saiam. É, Acontece, né? Fazer o quê? acontece. Mas tirando os problemas que a gente está sabendo, aprendendo a lidar, está sendo uma experiência maravilhosa. Ah, Maravilhosa. O que feed, bom. as aulas online que eu tenho dando, as lives, trocar com tantas pessoas, conhecer pessoas novas, interessadas em pesquisa, em dança. Isso é muito bom. Eu É, gosto, né? e eu não vou perder tempo porque eu quero saber tudo. A gente vai hoje, essa live é para te conhecer mesmo, mais um pouco, né, de você, da sua trajetória. Então eu vou começar perguntando como foi que você começou a dançar, como foi que a dança entrou na sua vida. Nossa, é muito louco. É muito louco, assim, porque eu moro em Contagem
que é uma cidade, é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, então em Minas Gerais. E é uma cidade industrial. Então, uma cidade que tem indústria, para a indústria, né? Foi fundada em cima disso. Então, a gente não tem um apoio à cultura aqui. É uma coisa bem precária. E assim, eu nunca, da minha época, né? Eu estou agora com 37 anos, né? Então, quando eu era criança, é, não tinha essa coisa da televisão, ter muito bailarina, a gente não sabia o que era balé, dança, né? A gente sabia um pouco dos musicais através das novelas, né? Essa história do jazz no Brasil, mas assim, tomava contato com isso, mas não tinha, simplesmente não tinha como saber. E aí, eu não sabia o que era balé, mas eu queria dançar balé. Olha que coisa, muito louca, assim. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu queria, e que eu queria ser professora. Era uma coisa que eu já tinha dentro de mim. E aí, aqui em Contagem, a gente tem um SESI, né? Da indústria. E aí, o SESI de Contagem, ele tinha aulas de balé. E eu estudava numa escola pública do lado do SESI, porque eu venho de uma realidade periférica. Eu não venho de uma classe, vamos dizer assim, privilegiada, da elite, nem nada disso. Então, assim, sempre estudei em escola pública. E essa professora do SESI foi dar aula na escola pública. E aí, quando ela foi, eu tinha mais ou menos de 10 para 11 anos, eu falei, mãe, eu quero, minha mãe, ai, mas não sei se vai dar. Aí ela ficou um ano nessa escola pública, e ela acabou com o balé lá e falou assim, vocês querem ir para o SESI? Quem quiser ir atrás, a gente foi para o SESI. E aí eu comecei a fazer balé no SESI, de Contagem, chama SESI Alvimar Carneiro de Resende. E ali eu tomei contato com o balé, né? Só que para mim ainda era uma coisa, eu sempre fui muito assim, querendo saber, sabe? Assim, não quero saber sobre aquilo. Eu sempre fui muito pesquisadora, assim, nesse sentido. Eu falo que o historiador é um fofoqueiro, né? Então, se você for uma pessoa fofoqueira, você tem essa índole de querer saber da vida dos outros, vai ser historiador, cara, pra você deixar as pessoas, né? Pra você não tretar, né? Não tretar com as pessoas. Então, você vai ler diário do passado, gente que já morreu, entendeu? Aí, eu sempre fui muito assim, sabe? Eu queria saber, não fofoqueira, a gente tá brincando, mas assim, queria saber mais coisas, então eu sempre busquei. E aí o balé no SESI já não estava quando eu estava mais ou menos com uns 15 anos, dos 11 aos 15, eu estava vendo que eu queria mais. E não que os professores eram ruins, entendeu? É porque era precário. E na nossa época era fita cassete, né? Fita VHS, né? Aí você colocava você via só o vulto, os fantasmas os fantasmas das pessoas dançando, e aquilo já me encantava muito. A gente não tinha muito contato com nada disso, era muito difícil, a gente não tinha telefone em casa, né? Era uma coisa louca. E aí, não tinha nada. E aí, eu tomando contato com aquilo, eu comecei a perceber, eu mesma, que tinha mais. Eu queria mais. E aí, minha mãe, ela vendeu um lote que ela tinha, olha que loucura. Construiu uma sala de balé junto com umas amigas nossas. A gente formou um grupo e começamos a chamar professores de Belo Horizonte para dar aula para gente. E nesses professores, eu acho muito importante, né, para depois quem for ver a live, que hoje a gente está tendo muita live, né? Sábado esse horário é difícil, né? Mas vai ficar gravada. O Eurico Justino, que é o diretor da SATED aqui, né, do Sindicato dos Artistas, na parte da dança aqui em Belo Horizonte, ele era amigo de infância da minha mãe, eu não sabia. A gente nos conhecia através da dança. E aí ele conheceu a gente chamou ele para dar aula, e ele foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Porque logo que ele começou a me dar aula nesse local, que minha mãe construiu uma sala com os colegas, ele chamou vários professores também, de Belo Horizonte, e tinha gente até do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a ampliar, eu e minhas irmãs, minha irmã mais nova, não, minha irmã mais próxima de mim, do meio. E um dia ele falou assim, o Centro Mineiro de Danças Clássicas era a melhor escola de Minas, assim, de balé, era fantástico, da Maria Clara Salles, né? E aí ele falou assim, olha, vai ter um curso dos cubanos, um curso de férias.
lá no Centro Mineiro. E eu vou dar uma bolsa para quem eu acho que tem talento, enfim. Eu nem, tipo assim, nem pensava que ia ser eu. Assim, não pensava, juro pra você. Fui dormir tranquila. Minha mãe me acorda às 7 horas da manhã e falou: acorda, porque você tem que ir pro Centro Mineiro agora para Belo Horizonte, porque você vai fazer uma audição. Eu nem sabia que era uma audição. Eu tinha 17 anos. Aí, para saber que turma que você vai, porque você ganhou a bolsa. Eu nunca teria condição de pagar esse curso, né? Porque era um curso caro. E ele me deu essa bolsa. E nesse curso, uma das diretoras da companhia do SESI Horizonte, que foi uma companhia muito importante, maravilhosa, né? Infelizmente acabou em 2018, depois de 25 anos de história, ela estava assistindo um ensaio, a gente estava em São Gisele, teve uma audição para ver quem ia ser Coriféia, eu fiquei com um dos papéis, e ela me chamou para a companhia do SESI. Ela me viu ensaiando, não estava nem fazendo aula, e aí eu tinha 17 anos e eu entrei para a companhia de dança do SESI Minas desse jeito. Nossa. E aí a minha irmã, que é 1 ano e 8 meses mais nova do que eu, foi fazer esse curso, minha mãe conseguiu pagar para ela, e ela foi para o grupo jovem dessa companhia, porque ela era mais nova, ela não tinha idade. E aí eu comecei minha carreira profissional de bailarina, assim. Assim, foi desse jeito. E aí eu fiquei alguns anos na SESI Minas, fiquei até 2005, quando eu saí, e queria buscar mais de novo, eu queria outras coisas. E eu já tinha entrado na faculdade de História, porque eu senti uma lacuna, senti uma coisa assim. Eu sentia que as pessoas não estavam aprofundando o suficiente ainda nessa coisa que era o balé, principalmente o balé. E aí eu entrei quando eu fiz vestibular em 2001, aí eu passei em História, que eu queria fazer, eu já fiz o bacharelado e a licenciatura para ser professora e pesquisadora. E todos os meus trabalhos na faculdade foram sobre dança. O único que não foi sobre dança foi sobre música. Falei sobre Johann Sebastian Bach. Eu falei ele como um homem luterano. Então, assim, eu tinha esse encantamento com isso, e isso não fazia parte do meu cotidiano, era uma coisa louca, de criança ou qualquer tipo de estímulo. Eu simplesmente queria isso, sabe? E aí enfim, aí eu adentrei também na história. Ao mesmo tempo que eu estava na companhia do Sérgio, eu estava me formando, né? Me aprimorando na história. Então, eu sempre fiz isso, né? E depois eu comecei a estudar para ser professora, através do método da Royal. Me formei, depois que eu saí do SESI Minas, me formei no método Royal Academy of Dance, com a Maria Clara Salles. Fiz parte do Grupo Mineiro de Danças Clássicas. Até que eu decidi me dedicar exclusivamente à história e às minhas aulas de balé como professora, porque eu sempre quis ser professora, né? Então eu me dediquei a isso e me dedico até hoje a isso. E continuo dançando. Não Graças a assim, Deus. profissionalmente, porque até isso eu questiono. Eu sempre, eu estava falando hoje mesmo num curso que eu estava dando sobre Vaganova, que a Galina Ulanova, que foi uma das principais bailarinas soviéticas do século XX e um símbolo de aluna da Agripina Vaganova, ela foi dançar o Romeu e Julieta de Lavrotsky, né, com a música de Prokofiev. Ela foi dançar no Royal Opera House, no Royal Ballet, como convidada, e ela tinha 46 anos. E então, a Margot Fonteyn, ela relata que quando isso aconteceu, na década de 50, estava uma senhorinha, ela era tipo uma senhorinha, porque 46 anos na década de 50 parece assim, velha mesmo, né? Uma pessoa não era igual uma pessoa de 46 anos hoje. Então, aquela senhorinha na coxinha, todo mundo pensando assim, nossa, ela vai dançar? Coisa estranha, né? Ela não vai conseguir. E quando ela entrou no palco, a Margot Fonteyn, ela fala nas memórias dela, né? Quando ela viu a Galina Nova, ela parecia, porque a Julieta, na história de Shakespeare, ela tem de 13 a 14 anos, né? Então, ela parecia que tinha 14 anos. Então, até essa questão da longevidade da carreira é uma questão histórica que foi colocada para gente. Porque a própria Agripina Vaganova, as alunas dela, não tinham essa percepção. Tinha percepção da formação, mas não da carreira. A carreira era longeva, era longa.
E isso é uma coisa que foi colocada principalmente pelo Balanchine. Ele fundou uma coisa que chama Baby Bailarinas. Ele gostava de bailarinas muito novas. Ele tinha essa coisa de quando a bailarina tinha 19 anos, ela já estava velha. Enfim, são coisas que a gente reproduz sem saber as raízes disso. E é uma coisa muito datada, muito daquela época. Então, a Engraçado que a gente não gente. precisava dar reproduzir. Engraçado é que João Pereira acabou de entrar e a gente falou sobre isso na live com ele. Sobre essa longevidade Ah, é? da bailarina. Ele tem um trabalho, ele vai remontar um trabalho com bailarinas. Ele ficou responsável por um projeto aqui em Salvador. Se ele tiver aí, daqui a pouco ele vai se colocar. Começou como solos maiores de 35, depois passou para 40. E ele vai remontar um espetáculo que ele remontou há uns 10 anos atrás, e com praticamente o mesmo elenco de bailarinas, né? Naquela época elas tinham Olha que 40. coisa. É, Eu vou legal, né? rever sua live, tá, gente? É porque eu não tive tempo de ver todas as lives. Mas eu Ah, vejo, eu sou uma pessoa que vejo. Quando eu não posso estar ao vivo mesmo, né? Assistindo a pessoa, que eu acho que essa interação da gente ao vivo é muito importante. É um aham, diálogo, né? Com as pessoas também. Por isso que eu não gosto que desativa comentário. Porque eu acho é, que as pessoas elas têm que participar disso, né? Live não é aula, live é live. Live é uma conversa, uma troca é, legítima. Então, isso é maravilhoso que você falou. Então, é uma coisa que a gente precisa discutir. Então, eu continuo dançando até hoje. Eu estou com 37 anos, pretendo dançar. A forma, o modo, o que dançar muda. Porque a gente muda, a gente amadurece, a gente quer outras coisas, entendeu? Então, temos que quebrar esses paradigmas. Exatamente, João, né? é, Exatamente, João. Porque e isso é tão enraizado, principalmente na minha área, que é a dança clássica, que é muito difícil, mas são coisas muito óbvias. São coisas historicamente óbvias. Por isso que eu bato no martelo, assim, toda vez que eu falo. É, a história da dança, ela precisa de uma leitura historiográfica. Ela precisa de historiadores escrevendo. Uma leitura, uma historiografia. Ela precisa de uma crítica. Não tem como você desvincular política, economia, sociologia de arte, de cultura, de dança. Não adianta falar assim, eu não vou falar de política, eu não vou falar de economia. Lógico que eu vou falar, é nossa vida. Nós não somos uma coisa só, fragmentadas, né? Então, assim, é o nosso contexto. E o historiador, ele está aí para o quê? Analisar o contexto. A qualidade da identidade só o tempo. Exatamente. Da qualidade, eu também acho. A Natália que dança hoje, eu acho que eu sempre vou achar isso, né? Em qualquer tempo que eu esteja, que o meu tempo que eu estou hoje é o meu melhor tempo. Assim, é o melhor tempo que eu posso estar. Porque as minhas experiências me formaram assim. Eu curto muito mais o palco. Sempre curti palco, mas assim, eu curto muito mais. Então, é uma discussão que a gente tem que ser. é, a gente tem que estar munido de conhecimento. Isso é importante. é. A gente tem que estar pronto para o debate, e é o debate, não é discussão, entendeu? Não é briga, não é mimimi, igual algumas pessoas diminuem algumas pautas, né? Como mimimi, não é nada disso. A gente. É o conhecimento, é bem simples, na realidade. Foram coisas igual esse negócio da idade, construídas por um certo coreógrafo, um certo tempo, que pegou, né? Porque esses coreógrafos também antigos, muitos deles hoje, eles precisam né? A gente vê que eles precisavam de terapia mesmo, né? Mas a psicologia é uma ciência muito nova, né? A gente fala assim, dentro do estudo. O que o pessoal falou aqui? Ele Peraí, disse deixa eu que ver vai aqui. trocar a figurinha, Ah, inclusive porque João está no mestrado aqui de dança. Ele é estudante do mestrado aqui de dança da UFBA. E eu tenho certeza que eu vou colocar vocês, depois me passa seu WhatsApp, que eu vou passar para ele, que vocês têm que entrar em contato com o outro. Porque eu acho que a pesquisa dele casa muito com a sua. Que bom que o João tá aqui. E você conseguiu me emocionar. Eu estava aqui me segurando aqui, ó, porque muito lindo o que você falou. Muito lindo. perguntaram aqui. Nath, toda vez que eu faço um passo em andeor, meu pé fica virado, saindo da posição. Lógico que é normal, porque o andeor, ele é uma forma idealizada, né? Ele não é uma forma natural da gente. Então, por isso que existe um trabalho, por isso que existem metodologias que vão trabalhar isso, por isso que existe uma estética.
A gente também precisa discutir estética. Eu sinto muita falta, ô Vitor, de discussões mais profundas sobre os teóricos da estética, né? Principalmente do século XX. Eu sinto falta disso. E eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas. Assim, a pessoa não precisa ficar assim, meu pé fica virando, o meu também. O meu também, né? São poucas pessoas que são naturalmente andeores. É. Essa estética, esse padrão, ele muda com o tempo. Possivelmente daqui a 200 anos, os bailarinos clássicos vão estar olhando para a gente e falavam, não, é assim que eles dançavam. Que estranho. Né? Não tem como a gente saber do futuro. Como a gente olha para o século XVIII hoje, século XIX, fala, nossa, diferente, né? Infelizmente, esse preconceito. Ah, sim! Ô, João, isso daí, meu filho, é minha luta. Minha luta, porque não é isso. E aí eu sei que o empirismo é uma coisa muito do século XIX, essa coisa do ser empírico, da experiência. Mas na minha experiência com meus alunos, eu aplico a diversidade dentro do balé mesmo, eu te falo que é possível, é muito possível, é lindo, é contemporâneo, vamos dizer assim, é da nossa contemporaneidade, né? É um balé que está no corpo contemporâneo, mas é uma coisa linda que é uma memória na carne, né? A gente tem até um texto que até a Cássia Navas ela sugeriu para a gente, que é a memória na carne. Então a gente tá sempre trocando, a gente está sempre reinventando, tudo é Marcela, plástico, né? Aí nesse Marcela, sentido, a Magana Marcela Benvenu fala muito sobre isso, né? Marcela, ela fala sobre a memória corporal, que o corpo tem a memória, e desse corpo que dança, né? e tem uma história também, por exemplo, na questão da Marcela, né? Do jazz dance. Tem uma questão de apropriações políticas, ideológicas de um certo tipo de dança, que tem uma origem tão, como jazz, né? Tão forte no movimento, tão cheia de sentimento, tão expressivamente, assim, mas uma expressão quase expressionista mesmo, vamos dizer assim, né? Não expressionista alemão, mas assim, modernista, mas é uma coisa tão visceral que veio de uma vivência visceral de escravos, né? Negros, sulistas estadunidenses, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. E aí o irlandês em Nova York, um branco que se apropria disso também e e leva os louros durante todo o século XX. Isso Pois é uma é, discussão que a gente precisa fazer. com E a gente certeza. também precisa fazer uma discussão assim de que essas técnicas elas não têm fronteiras ou cores, porque isso é diversidade, né? Diversidade, o pessoal está colocando aqui, né? Exatamente. Temos exemplos, ícones como. Exatamente. Eu acho que a gente tem exemplos e a gente vive isso. Isso está na nossa carne. O problema são pessoas, igual você falou do preconceito, que, que se apropriam de um discurso de uma certa época e não evoluem nisso, né? E acham que o balé, ou o jazz, ou a dança moderna, ou o que quer que for a linha que você vai dançar, ela esteja presa naquilo ali. E ela não está. Ela é livre, a arte é livre, gente. A arte é livre. A arte é livre. Eu sempre falo que a Maia Pitskaya, ela foi uma pessoa que sofreu muito, né? Ela foi uma bailarina que os pais foram levados, quando ela era nova, já para os campos de trabalho na Sibéria, né? Ela tinha muito ódio do Stalin, assim, e ela não podia, porque ela estava dentro, né, daquele contexto soviético, na época, principalmente, que a gente chama de terror, né, que é 1934, na Rússia, por aí, e que são várias fases também, que a gente não pode falar que isso foi, ou isso não foi socialismo, isso, a gente não pode, né, porque não é assim, são várias análises, mas no caso dela, ela sofreu muito. E ela fala, Vitor, que o único lugar que ela era livre era o palco. Porque ela era sempre vigiada. O KGB sempre vigiava. Ela fazia uma turnê, ela era vigiada. Ela custou. Então, quando ela entrava, o cisne dela não era o cisne da Pavlova,
ou um cisne, até mesmo da Aula Nova, né? Que são da Aula Nova, principalmente contemporânea dela. Era um cisne machucado, sabe? Era um cisne agressivo. Porque quando ela entrava ali, ela não podia, ninguém podia tirar aquela liberdade dela. E ela dançava olhando para o camarote deles, desses generais. Então, assim, isso ela só pode contar nos diários dela na sua velhice, né? Deixa eu ver o que ele colocou aqui. O que você acha que os bailarinos que passam, se achar Para. velhas, fazem das suas danças? Peraí, deixa eu ler de novo, que tá difícil aqui. Ai, eu acho tanta coisa sobre essas bailarinas. Eu acho que a gente precisa se libertar disso, desse discurso. E a gente só tem como fazer isso. Eu falei, o Vitor acompanhou na aula lá do CID, né? Que a gente tem, vamos falar de indústria cultural, por exemplo, Adorno, né? A gente tem essa análise da indústria cultural, de que tudo é produto hoje, de que ainda mais com a internet, esses meios eles são de massa, né? De cultura de massa, o Humberto Eco aí, né? Também esses meios de cultura de massa são assim difundidos e a gente não tem muito controle e a gente não tem, acaba que a gente não tem escolha, a gente acha que a gente escolhe as coisas, mas a gente não está escolhendo, a gente está sendo levado àquilo. Isso existe e segundo esses filósofos, esses teóricos, sociólogos, a gente não teria como lutar contra isso, que isso ia ser isso mesmo que eles estão falando, né? A gente vê os fake news, por exemplo, que é um horror, né? Uma coisa que levou a gente a viver esse processo praticamente fascista, né? Onde que a gente está debatendo fascismo no século XXI? A gente não podia pensar nisso. E eu não tenho medo de falar nisso, porque é um fato, né? Então, assim, mas a gente, aí que vem o pulo do gato, na minha opinião, assim, usando uma expressão popular. Opa, travou um pouquinho. Peraí, vamos esperar. Vai voltar, gente. Gente, eu tô me deliciando aqui com. Voltou. Oi? Voltou. Voltei. Você vê, né? A censura, foi só falar que o povo já. Ó, Mas eu não tenho medo, não. Até me voltar aqui, a internet tá bom. Mas o que acontece? A gente tem que pegar esses meios de comunicação de massa e a gente tem que apropriar deles e subverter isso. é o pulo do gato. Porque se eles fazem um meio de massa para nos alienar e nos alienam, a grande maioria, existem pessoas pegando isso e, ó, subvertendo, usando isso e formando um outro tipo de massa, mas uma massa crítica, que é o que a gente almeja, né? Então, eu acho que a história nos proporciona isso. E aí, o balé dentro dessa diversidade, a gente tem que viver a diversidade dentro dele, que seja de corpos, que seja de idade. Então, eu só falo uma coisa para os meus alunos velhos, as pessoas que ficam falando assim comigo, eu falo assim, olha, enquanto a gente tem corpo, a gente consegue dançar. Né? A gente está dançando, o corpo dança, né? Aí, se vocês quiserem fazer uma análise de espírito, é outra coisa, mas assim, o corpo dança, né? Então, assim, é isso que eu falo. Eu falo, assim, às vezes me pergunto quando eu estou falando da história dessa partilha de ponta, em algumas aulas ou live, Nath, será que eu sou adulta, eu comecei a balé agora, eu vou conseguir subir na ponta? Eu só falo assim, olha, minha mãe, ela começou balé com 59 anos, agora ela está com 61 e ela sobe nas pontas. Isso é uma técnica que tem que ser bem aplicada, que tem que ser bem trabalhada, mas ela tem um corpo, né? Lógico que ela vai ter esses limites, e esses limites são lindos. Os limites do corpo da gente não é só por causa da velhice. Cada um tem o seu limite, pensa. Eu sou uma pessoa totalmente dura, assim, dura. Me rasgo na flexibilidade, sofro, mas eu tenho que aceitar. Eu vou tentar o meu máximo para ter essa plasticidade de movimento como bailarina, que a técnica que eu escolhi
né, tem essa plasticidade, mas eu não vou morrer porque eu não faço uma abertura. Isso não me define, entendeu? Isso não me define. É contraditório, porque quando você chega na sua maturidade artista, é obrigado a pensar exatamente, isso é ridículo. Desculpa a palavra, ô João. Mas é onde que você talvez esteja no seu melhor momento. Igual eu falei, o seu melhor momento é sempre o que você vai estar, porque você sempre vai amadurecer com as suas experiências. A gente nunca deixa de aprender, né? Isso é lindo. É Isso lindo. é, isso é motivador, né? É. Então, a gente não tem que ficar pensando em aposentadoria e nada. E quando pensar em aposentadoria, pensar de uma forma, lógico, né, gente? A gente precisa sobreviver, né? É uma coisa que eu acho que essa pandemia, Vitor, traz para gente, que é nós precisamos agora, agora é o momento da ajuda do Estado, né? Das rendas básicas, né? Emergenciais. Porque o governo devia estar pagando a gente para ficar em casa, porque a gente está no meio de uma pandemia, um momento, um fato histórico. A gente nunca passou por isso que a gente está passando, né? E todo mundo fica fugindo dessa discussão, mas ela é fato. Ela é fato. A gente precisava tá mudando com isso tudo. E a gente, às vezes, prefere ficar no obscurantismo, prefere ficar tentando coisas que estão. Então, essa questão da aposentadoria, eu acho que todo artista, né, tem que ter direito a se aposentar e a se lançar em novos projetos, né? E para isso a arte mudar. Então, e a nossa arte da dança. Então, igual você falou, compulsoriamente esses bailarinos têm que se aposentar. É, E eu não tenho outra palavra para falar, eu acho que a gente precisa de estudo. é Acho isso que a aí. gente precisa Concordo. se libertar. A arte não é livre. A gente precisa se libertar. E também precisamos lutar por políticas públicas. Porque é um absurdo uma renda emergencial vir através de editais, por exemplo. Isso é uma coisa assim. Eu nem vou falar que é um paradoxo, nada, é uma coisa assim, absurda. Nem E, de pensar. novo, não tenho medo de falar. Esse assunto parece velado. Mas aí tem que ter alguém para desvelar, né? E eu acho que por isso que eu escolhi a história, né? Eu escolhi por causa disso. Eu falo uma coisa que é muito, parece, não é ameaça, tá, gente? Porque tem gente que fala assim, Natália, você está ameaçando as pessoas pela internet, nas suas lives. Não, não é isso. Mas a história, ela vai, os historiadores, eles vão acabar descobrindo os documentos sobre os mestres, enfim, sobre as pessoas. A história tem o papel de tirar daquele lugar obscuro as pessoas que ficaram para trás pela história tradicional, né? Aquela história política, que a história política é o que os políticos querem que a gente lembre. Então, quando o rei Luís XIV tinha um historiador que ele ficava atrás dele escrevendo os feitos dele, quando ele fazia isso, ele estava pintando uma alegoria sobre ele, não era ele. Não era o que de fato aconteceu. A gente nunca vai saber o que de fato aconteceu, mas resquícios, peças, documentos, fontes primárias vão nos mostrando quem era essa pessoa, como é que ela agia no seu dia a dia. Por isso que eu gosto muito de lidar, eu falei do fofoca, né? Mas assim, de lidar com a história da vida privada. E a cultura, a história da cultura mexe muito com esse documento. A dança é um documento, a música é um documento, a pintura, qualquer tipo desse registro diário, gente. Então eu falo assim, se você não é assim, pense bem na sua vida, viva ela muito bem. Passe o melhor de você, da sua arte, porque você vai ser lembrado por isso. Você está fazendo história. E não vai ser lembrado só, não que seja num registro documental, que ninguém ache, mas isso ficou registrado nos corpos das outras pessoas que conviveram com você. E nos espíritos dela, enfim, né? Nas almas, nas mentes, porque aí cada um acredita no que acredita, Sim, né? Mas o fato é que se tem gente hoje que se vangloria e se coloca num pedestal, e faz muita coisa preconceituosa, enfim, muita coisa que não condiz com direitos humanos, estou falando dentro da dança mesmo, isso vai ser descoberto algum dia. é. E João, aí cabe a nós historiadores tirarmos, desvelarmos, tirarmos essa parte suja das gavetas.
Aham. né? Porque É, eu não falo dos armários, porque dos armários só saem coisas boas, né? pois é. Eu só Ela, falo do armário. ele está dizendo que está tendo muita dificuldade em encontrar autores que discutam isso. Sempre pontuam as dificuldades do tempo e não as qualidades que o tempo pode oferecer. Mas é porque precisa dessas pessoas para produzir. E aí a gente vem com um problema também político, de políticas públicas, né? Que é a gente está cada vez perdendo mais as bolsas de mestrado, de doutorado, as formas com que a gente vai poder produzir conhecimento. Então, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, eu vou falar bem pessoal, tá? Aí é entrevista, né? Aquela coisa, né? Eu vou falar bem pessoal. Às vezes, e que bom que você está me dando essa oportunidade, Vitor, muito obrigada. Às vezes a gente não tem noção de como que a gente acredita numa meritocracia, no mérito. Ah, eu estou aqui por causa de mérito, estou aqui porque eu lutei, porque eu ralei muito, e não é só isso, né? A gente não pode falar de uma meritocracia sem falar, e até mesmo dentro da dança. Eu vejo muitos bailarinos, eu estou aqui porque eu ralei muito. Não, cara, você está aí porque você teve oportunidade também, porque teve um fato ou alguma coisa, ou uma pessoa que te deram oportunidades. Então, isso também na produção do conhecimento, a gente estava num caminho muito bom, de bolsas, de pesquisa, porque eu, por exemplo, como eu sempre, aí é pessoal, né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, Nath, você nunca saiu do país, você tem dificuldade com o inglês. Tenho mesmo, até falo com vocês que eu tenho. Além de ter dificuldade com a língua, eu não tive oportunidade de aprender, né? Eu estudava numa escola pública, meus pais nunca tiveram condição de pagar nenhum curso extra, livre para mim. E quando eu entrei na faculdade, eu tive que me virar, eu tinha 3 empregos, vocês têm noção, 3 empregos. Então, assim, eu dançava numa companhia clássica, eu dava aula de balé e dava aula no ensino médio, né? Você pensa, né? Dava aula ainda de história na rede pública. Então, eu falo assim para vocês, não é uma questão de esforço, eu dormia 4 horas por dia, né? Assim, para dar conta. Para conseguir minha bolsa na faculdade, eu tive que ser destaque acadêmico várias vezes. Era insano. E assim, a vida, Nath, o mestrado, o doutorado, tipo assim, aí vem filhos, aí vem outra vida. Não é assim tão simples. Não. Então, a gente não pode sair fazendo essa discussão. Aí você pode fazer essa discussão contra a raça também, né? Contra a questão racial, o racismo, que é muito forte. Então, eu acho que de novo, a questão das políticas públicas, é um apoio à cultura. E a cultura é uma coisa muito perigosa para quem quer se permanecer no poder, para quem não quer compartilhar, entendeu? A cultura e a educação. Então, isso é muito poderoso. Então, a gente tem que ser subversivo nisso e a gente tem que ter muita coragem. Porque é doar o tempo de vida seu mesmo para isso. Eu É. acho que você tem que doar seu tempo de vida. Hoje eu estava falando num curso que eu estava dando de método vagano, porque assim, na escola que eu tenho hoje, com minhas irmãs, a gente muitas vezes abre mão de muitas coisas. Ah, mas você vai perder dinheiro com isso. Ah, se você fizer isso, você vai perder aluno. Olha, isso é o balé, é desse jeito, esse é o ganho. Se eu vou perder, por outro lado, são escolhas. Aí, pô, você é maluca, cara, você é muito doida. Eu falo, devo ser, né? Devo ser. Mas por isso que eu acho muito importante esse apoio à pesquisa. E aí a gente se vira, igual eu escrevo para a Dança Brasil, para eles Dança Brasil, eles me abriram esse espaço, que eu acho muito importante. Não é uma revista acadêmica, mas é uma revista que vai circular para todo mundo, né? Inclusive, é um projeto dessa revista muito bonito, é muito digno. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu tenho que me virar, eu com 3 filhos, professora, historiadora, ajudando um monte de gente, pesquisa, e assim, e louquíssima. Por isso que eu falei, você perguntou como é que você está? Eu, louquíssima, louquíssima. Mas não posso também perder a oportunidade desse momento histórico. É difícil, João, achar pessoas discutindo isso, mas olha, tem pessoas, inclusive depois eu te mando pelo WhatsApp alguns artigos que discutem isso, mas a gente também tem que ter coragem, são poucas pessoas. É. Mas agora nessa pandemia estão me revelando muitas.
Que Isso que é ótimo. importante, né? Anderson destacou aqui a importância desse pensamento. Hoje nós podemos contar nossas histórias para não sermos apagados pelo tempo ou pesquisas que às vezes são convenientes. E eu concordo porque é exatamente isso que eu estou tentando fazer aqui, né? Chamar pessoas, nomes da dança, para registrar essas conversas, para que de repente possa me instigar até em fazer uma pesquisa de memória, ou para que sirva de pelo menos uma fonte para que outras pessoas se inspirem, enfim. Então, por isso a importância de ter você aqui hoje com a gente, né? Aí é o que eu te falei, você está sendo muito subversivo. Está pegando um meio de comunicação de massa e fazendo dele o que não se espera que se faça. Que bom. E isso é a delícia da história, é a delícia. É você pensar, será que aquela pessoa. É o que eu sempre falo quando eu vou falar de história da sapatilha de ponta, do balé do século XIX. Peraí que tá travando um pouquinho. Pronto. Eu sempre falo pro pessoal que na Revolução Francesa a gente acreditou no militar, né, com um herói, que é Napoleão Bonaparte. E a gente vem acreditando em heróis, a gente vem endeusando mestres, enfim. E a gente vem se esquecendo de pensar na coletividade. Que quem é forte, de fato, é quem está junto. Esse negócio, esse clichê, juntos somos fortes, mas fortes é verdade, né? A gente que faz girar tudo isso, mas a gente está num momento histórico que foi construído ao longo do século XX e culmina na gente no século XXI, que é onde que a gente parece não ter escolha. E por isso é importante subverter. Então, gente, por favor, para vocês serem felizes na vida, assim, para todos nós, além da gente pensar coletivamente, porque isso que está acontecendo é para a gente pensar coletivamente, todos podemos pegar esse vírus, né? Isso é muito importante. A gente tem que parar de buscar herói em qualquer área da nossa vida. Porque todo mundo é humano. E aí o negócio de direitos humanos aí, né? Tem seus acertos, seus erros. E na história a gente sempre se ferra. Então, a gente tem que buscar uma escrita. Eu sempre falo assim, o que é importante não é a Natália aqui falando. A Nath não quer ficar famosinha, blogueirinha, não sei lá. Não é isso. O importante é a história. É o que eu estou trazendo aqui, entendeu? É isso que tem que ser o foco. O importante é o balé, por exemplo, no caso. O importante, o que você tiver é a cultura. E a gente tem que parar. Ai, lógico, fulano foi um ótimo professor, me ajudou. Ter gratidão não tem nada a ver em endeusar alguém ou colocar alguém como um mito de alguma coisa. Porque a gente se ferra. Então, gente, isso a história, ela fala assim, ó. A história não é linear, ela é cíclica, mas assim, é uma coisa louca. A gente se ferra. Então, o que o pessoal... João vou falando mandar. e que ele tá se sentindo solitário. João, eu tô aqui também, viu? Me inclua nisso. Eu quero estar. Vamos fazer essas redes, essas conexões, porque eu quero mais é contribuir e compartilhar, que eu acho que é o mais importante. Então, uma coisa que eu tô, isso está sendo esperançoso, é difícil ter esperança diante de muita coisa que está acontecendo, mas eu tô conhecendo tanta gente bacana e tanta gente envolvida e tanta gente pesquisando, mas é aquela coisa, a gente precisa estar junto. E como é que a gente vai estar junto? Olha aí o Instagram, olha o WhatsApp. Se eles conseguem vincular fake news, a gente consegue vincular a nossa subversão. Então, assim, isso é muito importante. E está sendo muito bacana. Eu conheci o Felipe, lá de Belém, que é um historiador da dança, novinho, que está fazendo um projeto, fiz um mini curso com ele, né? Tive a oportunidade de fazer um curso de História da Dança Brasil com a Cássia Navas. Isso tudo gratuitamente, porque se não fosse, eu vou falar sério para você, eu sou pobre, não teria condição. Não tem condições. E é importante. É importante a gente falar aqui, né? É importante porque, ainda mais agora que a minha renda vem da minha escola de dança, é difícil. É difícil. Eu falo que é muito difícil trabalhar assim, mas é assim, está sendo assim para todo mundo, Para todo mundo. né? Então, assim, porque na realidade a gente tem que se reinventar assim, a gente tem que aprender assim sempre. Mas a gente também não pode fechar os olhos, isso maquiar
que a gente precisa do Estado nos auxiliar nesse momento, no mundo todo, né? Nossa, Ju, que é um gente. bailarino daqui, Ju, que é o professor daqui do Castelo também, meu amigo, tá dizendo, tá agradecendo pela live, tá dizendo, agradecendo pelo aprendizado. Ele disse que amou sua aula no CID e essa live acrescentou mais ainda no aprendizagem dele. Então, eu também agradeço, não é hora de agradecer, mas também agradeço porque é incrível, Nath, incrível como essa ferramenta que é o WhatsApp, que eu, por muito tempo, fui avesso, não queria estar, tá me proporcionando momentos enfim, encontros incríveis. Então você com certeza é uma delas. Fugi completamente do meu roteiro, mas eu tô feliz do mesmo jeito. A gente foi subversivo também na linha do... Amei, Não, é entrevista. Live é louquíssimo. eu Que amo. pauta o que. É isso mesmo. Mas eu vou perguntar umas coisinhas assim que eu tenho dúvida, certo? Que eu pergunto Pode? no momento, certo? Uma das coisas é assim, você se lembra qual foi o primeiro espetáculo como espectadora que te afetou de uma forma assim, te tirou, sabe aquele que você fica pensando dias e que você fica, sabe, sem saber se você gostou, se você não gostou, enfim, qual foi o espetáculo assim como espectadora que te afetou e que você disse, não, é isso mesmo, enfim, você botou você para refletir. Nossa, nossa, muitos, muitos. E João tá pedindo Ai, mas desculpa, pare de pedir desculpa. A live é pra isso mesmo, pra gente trocar, pra gente fazer, é isso que eu quero. não, live por isso que eu falei, eu gosto dos comentários, eu gosto de conversar com todo mundo, porque live é para isso, mas um espetáculo que me impactou bastante. Ai, nossa, tantos, 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 mas tem um PDD eu acho que essa pessoa não está aqui me escutando, mas que é uma intérprete aqui de Belo Horizonte, uma colega minha de trabalho, uma amiga que me ajudou muito, tanto na época que eu dançava, a gente era colega na companhia, e ela me ajudou a ter um emprego, dar aula também, ela me indicou na época, eu era muito nova, enfim, que foi um PDD de Munhecos. Eu não sei se vocês conhecem a Nayana Rick. Ela tem uma escola aqui em Belo Horizonte e ela era intérprete dessa boneca, que é o Munhecos, né? Com um amigo meu, que hoje mora em Nova York, eu não sei se ele mora em Nova York, mas nos Estados Unidos, que é o Humberto, e é um padedê cubano, né? Bem interessante. E eles são dois intérpretes muito fortes e eles me tocam. Assim, eu não posso ver eles dançando, que eles me tocam de várias maneiras. E hoje, né, então eu nem sei se eles sabem disso, mas eles me tocam. Eu acho que talvez seja uma das coisas que eu vi ao vivo, assim, como espectadora, que mais me impactou. São grandes artistas, eles saem pelos poros, assim, não tem como, é o momento, né? Isso é legal da obra de arte, é aquele momento ali, passou, não vai acontecer mais, né? Mas impactou. Você é mineiro também, Tá vendo? João? E, Minha, uai. e quem é daqui do Brasil que você gosta assim de companhia, o coreógrafo, o que é que você acompanha de dança? Bem, no Brasil, Grupo Corpo, acho que não tem nem. Eu não tenho como catalogar qual obra do Grupo Corpo que eu gosto mais. Eu gosto. É muito difícil para mim falar. Eu gosto muito do trabalho da São Paulo Companhia de Dança. Eu acho um trabalho. Quando eles dançaram para Serenade, Balanchine, eu achei fantástico. Eu acho que muito, assim, que eu conheço também, né? Porque eu sou da dança clássica, então acaba que eu vou muito em espetáculos ou de dança moderna ou de dança clássica. Um espetáculo que eu gostei muito, acho que foi em 2011 que eu assisti, foi uma turnê, uma das poucas turnês que o Municipal do Rio de Janeiro fez, que foi do balé da Amazônia, né, da Lau, com a música do Villa-Lobos, Floresta Amazônia. E nossa, foi muito impressionante. Ana Botafogo que dançou a parte do PDD, do amor, da ninfa. Eu gosto muito do Villa-Lobos, né? Eu sou muito apaixonada pelo Villa-Lobos. Eu sou apaixonada por ele, não só pela música dele, o que ela impacta em mim, mas ele.
a personalidade dele, apesar de muitas coisas, é uma coisa que me fascina. O Nem tá aí falando, né? O Nem. Nem, eu gosto muito. Nem tem como catalogar qual que eu gosto mais, mas É. você que já colocou aí. Aham. Então, assim, ai, tanta coisa, mas eu gosto de companhias, por exemplo. Hoje em dia, se eu fosse falar de uma companhia que eu acho fantástica, que eu acho que completa, assim, mundialmente, é o Royal Ballet de Londres. Eu acho que ele trabalha o balé do século XXI, assim, sabe? O balé. Tanto o repertório quanto as obras, os bailarinos, a diversidade, tudo, a técnica, o estudo, os projetos, tudo me fascina ali. Tudo me fascina. Uhum. É o que eu gosto. Eu acho que ainda os balés aqui do Brasil, da Argentina, ainda tem uma atitude muito colonialista, vamos dizer assim. Eu acho que são maravilhosos, mas ainda, por mais que eles buscaram fundar um balé brasileiro, assim, vamos dizer assim, eu ainda acho que ainda se espelham, tem valores envolvidos que não são. Porque a dança, o balé é o mesmo. O balé, igual eu falo, o balé não tem fronteira, ele não é de ninguém. Ele nasce num lugar e renasce em outro. Isso daí é. E onde ele vem, ele não perde sua essência, mas deixa a característica daquele lugar. Isso é fantástico para mim, É, né? E é incrível. o que me move. As pessoas falam, por que você escolheu ser bailarina clássica? Olha, é a única. Vitor, é a única coisa que eu sei dançar. Tipo assim, eu não sei dançar nada. Você vai numa festa, eu não sei dançar nada. É a maneira mais autêntica que a Natália consegue se expressar, entendeu? É Entendo. a que me dá um prazer que eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. É uma coisa nem metafísica, sei lá, é uma coisa que eu não conseguiria te explicar. O que o balé faz no meu corpo e no meu coração. Assim, é uma coisa louca. E o que que daqui da Bahia, o que que daqui da Bahia chega para você em relação à dança? O que é que você já viu? O que é que você... Teatro Castro Alves, algumas peças, né? Mas assim, mais a pesquisa da Universidade Federal, pesquisas, o curso de pós-graduação, eu acho que ele é muito amplo. É isso que me chega mais. Não me chega muita coisa da Bahia. E aí, igual eu conversando com o pessoal de Belém também, do Pará, o pessoal do Circuito Norte de dança. Eu não sabia nada do circuito. Nada, nem sabia que existia, né? Aí a gente foi trabalhar junto, eu fui ser jurada, eu ia ser jurada lá, eu ia conhecer Belém, que era louca para conhecer, mas aí veio a pandemia na semana, veio né, reclusão, e aí foi na semana, e aí mas acabou que eu tomei contato com esse pessoal, então a gente é um país assim, enorme, né? Um país que tem muita riqueza, mas a gente agora precisa fazer isso, igual o João falou, de se conhecer e se reconhecer. Você entende? Porque está cada um no seu canto, trabalhando isolado, com suas características, e o debate quase nunca acontece, porque também o ambiente acadêmico também não é um ambiente de sonhos, né? É importante a gente falar isso. Não, Não é um ambiente inclusivo como o discurso o faz. E olha que eu nem estou falando da universidade de dança, porque eu cursei história. Então, assim, eu te falo que é bem complexo, não é inclusivo, tem privilégios, tem um discurso muito bonito, mas ainda está longe de ser o que tem que ser, vamos dizer assim. Tá longe de ser o que tem que ser. E aí as pessoas até. Eu recebo muitas críticas, eu cresço muito com as críticas, óbvio. Mas eu recebo muitas críticas, sua linguagem é muito coloquial, você ensina história. Sim, porque se eu ficar numa linguagem acadêmica, não, que eu não saiba falá-la, né? Mas assim, quem eu vou atingir? Qual o objetivo? Né? Isso tudo, muitos pedagogos dentro da pedagogia, teoria, e não entra numa escola, não entra numa escola, aqui a gente chama de UMEI, né? Que são as escolas infantis, da rede municipal de Belo Horizonte. Não entra lá, não está ali também, é bem complexo, é, bem complexo, é. sim. Mas Então a gente busca isso, a gente
quer fazer essa ponte, E é né? Essa engraçado, né, ponte. você ver essa visão de outras pessoas. Eu, desde que comecei a live, eu já conversei com gente do Rio Grande do Sul. Agora eu não conheço nada do Amazonas. Vou fazer essa campanha, então. Vou querer me conectar com essa galera mais do norte, que ainda não Nossa, eles conversei. são fantásticos. Eles são Inclusive, assim. a gente tem 4 minutinhos e eu vou perguntar para você agora duas perguntas em uma, porque passou muito rápido. Eu tomei um susto quando eu fui olhar aqui. Passou muito rápido. A gente tem. Eu vou fazer duas perguntas para você. A primeira é como é que a gente pode fortalecer a nossa conexão, né? Tipo, Bahia, Minas, eu tenho um grupo de dança independente, mas sou bailarino também, enfim. Sou mais do jazz, mas já pratiquei o clássico, enfim. Como? E quem você indicaria para fazer essa troca comigo? Quem você indicaria para entrar na minha conexão? Nossa, tantas pessoas, tantas pessoas, né? Tantas pessoas. Eu acho que seria interessante você chamar o Igor lá do Norte, né? Ele é o produtor do Circuito Norte, porque você já faz essa troca. É. E aí eu já estou te dando a resposta dessa troca. O que que a gente pode fazer para ampliar essa rede? Ampliar, né? Assim, é, ampliar dessa forma, né? Então eu acho que ele é uma pessoa que vale a pena você tá entrevistando, uma pessoa que eu conheci também por causa né, dessa pandemia. E assim, eu estava conhecendo ele antes, porque ele é o produtor do evento que eu ia estar lá em Belém, mas isso foi fantástico. Eles têm muito, muito estudo, são pessoas. Eu sempre gosto muito de estar debatendo, discutindo, conversando com o pessoal do Nordeste e do Norte. Sim, eu sempre tive isso porque eu dou um curso com o pessoal do Mostra Dança em São Paulo e vem muita gente de Belém, vem muita gente do Nordeste, e são pessoas que sempre enriquecem muito minhas aulas. São pessoas que eu sinto essa coisa, essa troca sincera, e eu sinto que são, como é que eu vou falar? Mais livres. Eu seria assim, de preconceitos, ou é o que eu sinto, eu não estou generalizando, obviamente, tá, gente? Adoro o pessoal do Sul, adoro o pessoal do Sudeste, adoro o pessoal do Centro-Oeste. Não, não, né? O país é lindo, amo meu país, eu amo a cultura diversa, eu amo a diversidade, eu amo o Brasil pela diversidade. Acho que as pessoas deviam pensar nisso, sabe? A diversidade. Mas, Nath, você é uma bailarina clássica dessa dança europeia, elitista. Aí eu acho que tem que ficar assim, não é assim. A história do balé são as histórias dos balés. Não tem só uma fonte, uma explicação. É um conjunto de coisas. E a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Muita A coisa. gente tem muita coisa para desvelar, muitas histórias apagadas pelos poderosos, eu falo os homens, porque a maioria das vezes foram os homens poderosos que apagam, silenciam, mas as vozes não ficam silenciadas para sempre, não. Existem os historiadores, e É, aí eles têm que trabalhar muito, dar a vida para isso, né? Ainda mais sendo historiadora de cultura, de dança. é. Então, é isso que eu falaria, assim, pra gente. E é isso. É isso. O que mais eu tenho que falar, galera? Eu queria Hoje ficar aqui conversando com vocês. eu também. A gente tem menos de um minuto. Eu vou logo me despedir de você, Nath. Agradecer muito por essa troca. Estou emocionado demais. Eu tenho certeza que todo mundo também. Daqui a pouco esse reloginho escroto do Instagram vai estar aí contando pra gente, pra derrubar a gente. E dizer que você é mais encantadora do que eu imaginava que você seria. E que a gente ainda vai trocar muito mais. Muito mais mesmo, que eu vou ficar no seu pé. Agora vou te seguir. Pode me seguir. Vamos juntar e fazer essa rede, Vitor. Obrigada, Vamos. galera. Beijo. E Estudo me mande história. seu contato do WhatsApp, porque eu vou mandar para João. E eu quero estar no meio dessa rede também, viu? Por favor. As meninas estão dizendo aqui que foi incrível. Eu Ó, tenho certeza que daqui a pouco que terminar a live, o meu grupo lá com elas vai bombar, que elas já estavam ansiosas por essa live na semana inteira falando. Então foi mais. Ó, o reloginho apareceu. Então, gente, obrigado. Um beijo, Nath. Obrigada. Até a próxima. Breve a gente vai pensar em algumas coisas para a gente estar juntos de novo.
Certo? Beijo, beijo, beijo. Ai, gente, que lindo, eu amei, amei demais, viu? Beijo pra vocês, vejo vocês daqui a pouquinho com Cecília com Grace Cash, a irmã, a 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 Cash, a irmã.